Boa tarde a todos. Desejo que tenham uma ótima tarde de estudos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a divisão política do Brasil e eu trouxe um mapa para que a gente possa analisar, fazer a leitura, tá certo? Então, como todos sabemos, nós moramos, o nome do nosso país é Brasil, mas se eu perguntar qual é o nome oficial do país em que vivemos, então o nome oficial do país em que vivemos chama-se República Federativa do Brasil, tá certo? Então, como vocês podem ver, o Brasil está dividido em regiões, certo? Aqui nós temos as regiões, região norte, região nordeste, região centro-oeste, essa parte aqui amarela, toda essa parte amarela é a região centro-oeste, região sudeste, essa parte aqui azul, região sul, essa parte aqui em rosa, região nordeste, essa aqui alaranjada, região norte, essa parte verde. Então, quais são as regiões do Brasil? Região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. E se eu perguntar para vocês em qual região está localizado o estado que você vive? Então a gente vai no mapa, nosso estado é Paraíba. Então Paraíba está localizado na região nordeste. Se eu perguntar para vocês qual o maior estado do Brasil? Nós temos aqui, olha, esses pedacinhos. Como a gente pode observar todo o mapa do Brasil, o maior estado é o estado do Amazonas. E se eu perguntar para vocês qual é o menor estado do Brasil? Então, a gente olhando esses pedacinhos, essas linhas são linhas imaginárias que dividem os estados. Como a gente viu, a linha imaginária, a linha do Equador, que dividia a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Na verdade, todos nós sabemos que aquela linha não existe, é uma linha imaginária. Então, essas linhas são linhas imaginárias que dividem um estado de outro. Então, se eu olhar para as linhas imaginárias, os pedacinhos, eu vou perguntar qual é o menor estado. Então, a gente observando o mapa, o menor estado tá aqui, ó, Sergipe, tá certo? Então, e a Paraíba está localizada em que região? Região Nordeste. Se eu perguntar para vocês quais são os estados que fazem divisa com a Paraíba, ok? A gente tá vendo aqui o estado da Paraíba. Vizinho a Paraíba nós temos Pernambuco, vizinho aqui a Paraíba nós temos o Rio Grande do Norte e vizinho aqui a Paraíba nós temos o Ceará. Então esses são os estados que fazem divisa com o estado em que a gente mora, né? Que todo mundo sabe que o nosso estado é o estado da Paraíba e a região que a Paraíba se encontra é a região Nordeste, tá certo? Então, quantos são os estados brasileiros? Então, se a gente for contar os estados brasileiros, nós temos 26 estados e um distrito federal, que é Brasília, a capital do Brasil. Então, se alguém perguntar para vocês qual é a capital do Brasil, Brasília, 26 estados e o Distrito Federal. Quando vocês observam a bandeira brasileira, vocês vão poder observar que é aquela faixa que tem o nome Ordem e Progresso, abaixo da faixa estão 26 estrelas representando os estados e acima da faixa vocês vão encontrar uma estrela que representa o Distrito Federal, que é Brasília, a capital do nosso país. E se eu perguntar para vocês quais são os estados que formam a região sul? São 3 estados: Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Quais são os estados que formam a região Nordeste? Nós temos o Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Quais são os estados que formam a região Sudeste? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A região Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. E a região Norte? A região Norte, a gente observando assim, olha, parece ser a maior por conta do estado do Amazonas, que tem uma área bastante grande, né? Então, a região Norte, nós temos o estado do Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Rondônia e o Acre. Forma toda a região Norte. Tá certo? Então, eu vou deixar para vocês hoje na atividade de vocês, atividade de perguntas. Vou deixar a foto do mapa do Brasil para que vocês possam analisar, estudar, fazer uma leitura, tá certo? E vou perguntar para vocês também, né, as regiões que formam o nosso país, o nome oficial do nosso país, tá certo? Então tenham uma ótima tarde de estudo.